Estreou na Max a mais nova adaptação do mangá do Junji Ito, Uzumaki. E nesse vídeo vou dar o resumo desse primeiro episódio e também a minha opinião. Inicia mostrando uma garota mostrando a sua cidade lá, dizendo que a história que está prestes a contar são sobre muitos eventos estranhos que aconteceram nesta cidade. E daí vimos ela numa estação de trem, junto com um rapaz chamado Shunichi, que eu acho que é assim que se fala. E nisso descobrimos qual é o nome dela, Kiri. E quando eles estão lá conversando, o rapaz fala: que tal a gente sair dessa cidade? E ela meio sem entender: como assim? E ele continua: você não percebeu nada de estranho aqui? E nessa caminhada a gente vê eles olhando um rio e percebendo que esse rio está cheio de redemoinhos. E nisso ela: realmente. Mas mesmo assim ela continua sem entender por que ele está falando desse jeito com ela. Então assim, enigmático. Então ele começa a falar: eu percebi que o número de espirais aumentou bastante nessa cidade e que isso tudo está afetando o meu pai e ele está estranho desde que tudo começou. E pra mim esse início é muito bom porque já dá o tom de como vai ser esse episódio e como vai ser esse mistério e deixa a gente curioso por que esses espirais estão acontecendo e também como ele tá ficando perturbado com essa situação. E nisso ele continua falando sobre o pai, que ele está faltando no trabalho, que ele passa o dia todo olhando espirais, mostra pra gente como está o escritório dele. Vários espirais em toda a parte. E fala também que ele está tão obcecado que quando ele está olhando, os olhos deles começam a girar, independente um do outro. E cada dia ele tá ficando furioso. E o único jeito dele ficar calmo é ele fazer tudo o que está em volta dele em espiral. Tem um momento que ele comenta, quando ele tá jantando, até a sopa ele começa a rodar para virar um espiral. Até na hora do banho ele fica nervoso e ele só se acalma quando ele começa a mexer a água lá da banheira. E aqui ele acha até engraçado essa situação que ele tá contando para ela. E ele fala: se você visse com os próprios olhos, você ia ficar tão assustado como eu nessa situação. Ao contar isso, a gente vê uma sirene e ele fica bastante com medo dessa sirene, dizendo que ele odeia isso e tudo que está em volta dessa cidade. Esse farol esquisito, essas montanhas que como se estivessem nos olhando. Então a gente percebe que ele está cada vez mais perturbado de que tudo que está em volta dele está se formando uma espiral, algo que está consumindo ele, que está deixando ele mais perturbado e com mais medo dessa situação, de que algo de errado vai acontecer com ele. E ele continua resmungando isso e vai embora. Só que nesse mesmo momento que ele está indo embora, aparece lá um tornado, vamos assim dizer, não vamos dizer que é um vento forte em forma de espiral chegando até eles, que é bastante interessante essa parte aí, porque esse mini tornado aí vai ficar aparecendo em vários momentos no episódio. E quando a Kiri chega em casa, ela vê o pai do Shunichi dizendo pro pai dela que ultimamente está vendo muito espiral em todos os lugares. E o pai da Kiri é um cara que trabalha com argila, e é interessante porque para formar lá todas as peças que ele faz, tem que rodar, fazer aquele negocinho lá. E ele diz que esse trabalho é como fosse a arte da espiral. Só que o pai da Kiri fala: é, mais ou menos isso. Só que às vezes ele fica tonto quando está fazendo essa arte. E o pai do Shunichi diz que queria encomendar uma peça a ele. E com isso ele poderia sentir um pouco dessa tontura. Ele quer estar conectado com esse espiral, com essa sensação, que é como se ficasse meio tonto, como se ele sentisse algo, como se ele sentisse algo além. Então é bem interessante essa conversa entre eles, porque ele quer se conectar com esse espiral, ele quer estar mais junto com aquilo que está deixando ele mais calmo, mais tranquilo, como se ele estivesse numa paz, como se ele estivesse em outro lugar. Então ele pede: faça uma peça no formato de um espiral da cor preta. Ele até demonstra lá como é que ele quer e tal, e daí corta a cena em outro dia, mostrando lá a nossa querida Kiri lá na escola, conversando com a sua amiga sobre o seu namorado que estuda fora da cidade. Então já entendemos aqui que o quê? O Shunichi é o namorado dela. E na conversa entre elas, ela disse que queria também encontrar alguém que ela gostasse, porque nessa cidade aqui, ela não encontrou ninguém que ela gostasse, que fosse o tipo dela. E nessa conversa a Kiri vê uma cicatriz na testa da sua amiga, no formato de meia lua.
E a sua amiga fala que conseguiu essa cicatriz quando era criança, quando ela estava tentando impressionar um garoto. E quando ela caiu, ela conseguiu essa cicatriz e após disso o garoto que ela gostava se tornou o melhor amigo dela. E não só isso, também todos os garotos que ela gostava se apaixonavam por ela. E no fim da aula, quando elas estão indo até a estação de trem, no caminho vimos os garotos encantados com a sua amiga e com isso descobrimos o nome dela, Azami. E quando elas chegam na estação, a nossa querida Akiri lá apresenta a sua amiga e na conversa entre eles a gente descobre que ela faz o trajeto oposto dele. Ela não mora nessa cidade, e sim na cidade onde o colégio dele está. E o Shuichi, ao ver a Azami, fica nervoso, porque ele sente a aura dela e sente algo estranho, como a sensação do espiral ali naquele momento. E nisso, ele puxa a Akiri e sai correndo. E a Akiri sem entender o que foi que aconteceu. Aí ele começa a falar: você não sentiu algo estranho nela? Essa sensação tem uma energia espiral dentro dela. E daí corta a cena dela em casa e seu pai mandando ela entregar a peça do pai do Shuichi. E quando ela chega lá para entregar, ele diz que não precisa mais porque descobriu que o corpo pode manifestar os espirais. E que ela vai ficar muito fascinada. E nisso ele já começa a botar a língua para fora e fazer a língua ficar no formato de um espiral. Ela com medo, é claro, vai sair correndo disso. Mas ao mesmo tempo, a gente vê um cara com um negócio bem grande nas costas dele e chama ele dizendo que é uma entrega da madeireira Tanaka e que trouxe o produto que solicitou. E uma coisa que me incomoda um pouco nesse episódio é como eles colocam a passagem de tempo entre um acontecimento e outro, que eles não concluem muito bem a conversa entre eles. Eles só mostram que eles estão conversando, que tem algo de errado acontecendo, mas eles não têm a conclusão daquilo, não têm a consequência daquilo, de que realmente ela tá começando a entender que tem algo diferente com o pai do seu namorado, que tem algo diferente nessa cidade. E nisso vimos uma cena do Shuichi encontrando a Azami e ela se questionando por que ele não está atrás dela, porque já que todos os garotos que vê ela, que ela gosta, sentem uma atração por ela e ele não tá sentindo essa atração por ela. E ele com medo, ao ver ela, já se pergunta: o que é que tem na sua testa? E ela fala: aquele não falou? É a minha cicatriz. Deixa que eu te mostro. Ao ver a cicatriz, ela não está mais em um formato de lua, mas sim em um formato de espiral. E aterrorizado, ele fala: eu sabia. É um espiral. E a Azami meio sem entender. Espiral? Aí ele pergunta: ela era uma meia-lua antes? Então ele já chega à conclusão de que tudo nessa cidade se liga e se manifesta em espiral. E dá um alerta para ela: saia dessa cidade antes que tudo piore. Então ela fala: mas como assim sair da cidade? Não posso, eu não paro de pensar em você. Eu nunca me senti assim antes. E com isso ele sai correndo do local ali. É claro, né? Ele já tá sentindo coisas erradas acontecendo nessa cidade. A amiga da sua namorada tá aí com uma espiral e tem uma energia de espiral. E ainda mais o jeito que ela está falando com ele, como se estivesse meia louca, também não ficaria naquela situação. Após esse incidente com a amiga da sua namorada, corta a cena nos mostrando o funeral do seu pai. E ele falando com a Akiri de como ele morreu ali. Porque ele falou para todo mundo da cidade que ele morreu de uma queda de escada, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu de verdade foi que quando ele e sua mãe chegaram em casa, encontraram um tonel de madeira no seu escritório e quando ele abriu, o seu pai estava em um formato de espiral dentro desse tonel. E a cena em si é bem impactante porque você percebe que ele fez esforço para quebrar todos os seus ossos para conseguir caber dentro desse tonel. E com isso a gente conclui que o que ele falou que arrumou um jeito de fazer com que ele se conectasse com uma espiral usando o seu corpo foi para isso aqui. Não só a língua que ele mostrou ali para Akiri, mas sim toda essa questão. A cada momento que ele vai tendo gosto com espiral, mais vontade ele quer ser o espiral, mais vontade ele quer se tornar uma espiral. Então isso vai tornando a pessoa mais louca para conseguir esse objetivo. E eu acho que essa entidade ou essa coisa aí, espiral, que não é nos explicado o que é, ela absorve isso, essa paixão
de ser uma espiral. Então eu acho que ela se alimenta disso, se alimenta dessa loucura, desse desejo de ser esse espiral. E no funeral, eles veem que a fumaça da cremação do seu pai está em um formato de espiral. Todos ali ficam com medo e alguns dizem que podem ser um presságio. E quando eles estão olhando para a fumaça, ela começa a descer em um formato de espiral e ir até o rio da cidade. E nisso a mãe de Shuichi começa a gritar, mandando seu marido parar com isso. E quando ele chega perto dela, ela aponta para cima e a gente vê a fumaça no formato de seu pai. De uma forma como se ele estivesse cuspindo aquela fumaça em formato de espiral até chegar lá no rio. Então, de que assim, ele foi o primeiro, mas ele que é o que deu o estopim para como fosse essa doença, entre aspas, esse vírus, espalhasse mais para as outras pessoas. E nisso a gente vê a sua mãe ali como se estivesse enlouquecendo. E daí já corta a cena mostrando a Kiri no lado de fora do hospital e a Azami aparecendo ali, dizendo que soube da situação, do que aconteceu no funeral. E quando as duas estão lá conversando, aparece de novo aquele mini tornado, aquela ventania lá no formato de espiral, e com isso levanta um pouco da franja da Azami e a nossa querida Kiri vê um buraco na testa da sua amiga, em um formato de espiral. E a Azami, ao perceber isso, sai correndo. E quando a gente vê a amiga dela vagando na cidade, ela também encontra um dos seus colegas de escola. E ele, ao ver ela, já começa a perguntar: você não quer namorar comigo? Tem algo em você que me atrai. Eu não sei o porquê, mas eu quero você, eu quero estar com você. Vamos sair. E ela fala: eu já falei pra você que não. E ele continua insistindo: o que eu posso fazer para namorar com você, para sair com você? Me diga, eu posso fazer qualquer coisa. Aí a gente já sabe, né? Esse garoto vai ser essencial para ela ficar com o namorado da sua amiga. Então vai usar ele a favor dela para chegar perto dele, já que toda vez que ela chega perto dele, ele fica com medo e sai correndo, né? Em outro dia, a gente vê a Kiri indo visitar a sua sogra. E lá ela encontra seu namorado e ele começa a dizer toda a situação da sua mãe. E aqui descobrimos que toda vez que ela vê algo parecido com um espiral, ela começa a surtar. Nisso, ela ficou com tanto medo do cabelo dela enrolar que raspou toda a sua cabeça. E não foi só isso, ela cortou a pele dos dedos e dos pés para arrancar as digitais. Tudo que pode se tornar uma espiral ou se parece com a espiral, ela começou a ficar com medo, porque toda vez que ela vê isso, ela se lembra do seu marido, e quando ela se lembra do seu marido, ela vê ele chamando ela para se tornar também uma espiral junto com ele. Então, para mim, todas as pessoas que têm contato com esse espiral e todas as pessoas percebem que realmente tem um padrão, que todas as coisas começam a ficar em espiral, é a partir daí que elas começam a enlouquecer. Ela começa a ter a paranoia. Ela começa a ver algo que pode ser que não exista, mas para eles existe. E ele ainda continua dizendo que agora ela está mais calma, porque está escondendo tudo que pode ser uma espiral, como cabelo, mão, e também está pedindo para os médicos e os enfermeiros fazerem isso também. Depois disso tudo aí no hospital, a gente vê a Kiri à noite, vindo de algum lugar que comprou alguma coisa, foi como um mercado, algo do tipo, e ela vê a sua amiga ali na cidade e corre para perto dela e pergunta: você está bem? Nunca mais lhe vi. O que está acontecendo com você? E a sua amiga já começa a falar: eu não estou bem. Tem algo estranho acontecendo comigo. Que o olho direito dela está perdendo o foco. E com isso, vimos ela tirando o chapéu ali e mostrando para ela como está os seus olhos. E a gente vê aquele buraco ainda maior e engolindo o seu olho direito. E nisso a Azami sai de lá. E ao mesmo tempo que a gente vê lá a Azami, a gente vê o Shuichi com um rapaz que tava querendo namorar com a Azami, falando com ele em um parque. Aí nesse exato momento chega a Azami ali no local, falando a mesma coisa de sempre, de que está obcecada por ele, que quer ele. E nesse mesmo momento o rapaz ali começa a falar: fiz o que você pediu, trouxe ele aqui, agora vamos para um encontro? E ela: não preciso mais de você. E o rapaz, com raiva, dá como fosse um tipo de tapa nela, puxando o chapéu, e a gente vendo o buraco no formato de espiral maior ainda.
E aí a gente vê o buraco sugando ele. Depois vimos a Kiri chegando no local e o seu namorado em cima de uma árvore. E ela perguntando o que é que estava acontecendo. Ele começa a explicar um pouco e já começa a falar: olhe para ali o que está acontecendo. E quando ela olha, ela vê a sua amiga sendo consumida pelo buraco em forma de espiral. E assim sumindo. E termina o episódio chovendo, mostrando algumas áreas da cidade e a Kiri falando que os horrores que eles viram até agora era apenas o começo da espiral os devorando. E eu gostei bastante desse primeiro episódio, como foi mostrado o horror e como as coisas foram evoluindo. E como a paranoia de cada um que estava envolto desse espiral foi aumentando. Então, já que ela viu isso e ele já estava absorvendo tudo que aconteceu com seu pai, agora, a partir desse momento, eles vão enlouquecer ainda mais. E eu quero ver qual momento eles vão ficar loucos. E se eles vão conseguir sobreviver nessa circunstância toda aqui, dessa situação. Porque aparentemente não há escapatória para isso. Então provavelmente eles não vão conseguir sobreviver. Então toda essa construção de que eles estão enlouquecendo a cada momento que eles estão vendo um espiral. E que esse espiral vai como fosse um vírus, infectando ainda mais outras pessoas que também têm contato com esse espiral, como se o início fosse o fim e o fim fosse o início, é como se algo fosse infinito, como se isso nunca acabasse, que sempre vai estar acontecendo independente do local onde eles estão.